Tirania de Aço capítulo 211 projetando o navio de linha da classe Linde durante os últimos 3 dias e noites Berengário esteve trancado em seu escritório. Tanto que a única coisa que ele tinha para consumir era chá. Considerando que ele não conseguia facilmente colocar as mãos no café, ele ficou com o chá para estimular sua mente e impedi-lo de adormecer. No entanto, agora, depois de todo o seu trabalho duro, finalmente valeu a pena. Sentado diante dele em sua mesa estava um esquema abrangente de um grande navio de primeira linha da linha. Era uma fera enorme, que tinha um total de 3 decks e poderia abrigar um total de 130 canhões nele. Cada canhão seria uma nova classe de artilharia naval, e esse seria o canhão de 32 libras. O navio em si era basicamente uma cópia carbono do USS Pennsylvania com algumas pequenas alterações. Por falta do material conhecido como sisal que só cresceu no Novo Mundo, Berengário teve que improvisar e substituir as velas e cordas por cânhamo. Quanto ao casco do navio em si, estava coberto por uma fina folha de zinco. Não como uma camada blindada, mas para proteger o navio de parasitas comedores de madeira que habitavam o oceano. A razão para isso era simples: economizaria nos custos de manutenção e garantiria a longevidade das embarcações que foram construídas. Como Berengário sabia desses desenhos? Bem, isso pode ser explicado por sua breve visita à Academia Naval do Zewa em sua vida anterior. Ele estava visitando um amigo durante as férias, bem mais como um conhecido. Berengário não teve muitos amigos em sua vida anterior, mas tinha muitos conhecidos. Esse conhecido crescera na mesma rua que Berengário ou Juliano, como era conhecido então. Eventualmente, ambos se juntaram às forças armadas. Julian se juntou ao exército, e esse conhecido cujo nome era Derek se juntou à marinha. Durante umas férias de verão, Julian foi convidado para a Academia Naval por Derek para passar algum tempo com ele. Sua estadia durou apenas uma semana, mas durante esse tempo ele passou quase exclusivamente na biblioteca estudando a história da construção naval nos vastos arquivos. O que começou como um convite amigável, rapidamente se transformou em uma semana de extenso estudo, pois Derek decidiu ir à festa durante esse período, e Julian não era exatamente o ala mais habilidoso. Então, como na maioria das vezes, ele saía com outras pessoas, ele foi rapidamente abandonado à própria sorte. Não querendo suportar a humilhação de estar sozinho em uma festa, ele optou por ficar na biblioteca e estudar para sua estadia na Academia Naval. Aparentemente, essa experiência que Berengário desaprovava tornou-se uma benção disfarçada porque ele deu conhecimento de como construir navios de várias épocas. Berengar planejava recrutar 2 classes de navios para sua futura marinha, a primeira das quais era um monumental navio de primeira linha de 130 canhões da linha que ele chamava de Linde Class. A razão para ele nomeá-lo foi simplesmente porque Berengar era um homem de cultura. Ele decidiu nomear suas classes de navios com o nome de suas 2 mulheres. E é claro que a primeira de cada classe teria o nome delas também. A razão para fazer o navio maior com o nome de Linde em vez de Adela, que era sua futura esposa, se resumia à disparidade no tamanho do busto entre as 2 meninas. Mesmo que a família de Adela fosse bastante peituda, ele de alguma forma tinha uma suspeita incômoda de que Adela teria, na melhor das hipóteses, um peito do tamanho do copo B que, quando comparado aos seios do tamanho do copo D de Linde, a resposta era óbvia sobre qual navio deveria ser nomeado depois de qual garota. Eventualmente, Berengário ouviu uma batida na porta depois de admirar suas plantas, e ele respondeu rapidamente com uma frase casual: "Está aberto." Dito isso, Linde entrou na sala e notou que a aparência encantadora de Berengário parecia exausta. Ele tinha bolsas profundas sob os olhos que mostravam que ele estava acordado há algum tempo. Embora ela soubesse que ele estava trabalhando em algo importante e estava atualmente passando por uma inspiração e, portanto, ela não interveio em sua maratona de 72 horas de elaboração de projetos. A jovem bela aproximou-se rapidamente da escrivaninha onde Berengário estava sentado olhando apaixonadamente os esquemas com um grande sorriso no rosto. Assim, ela rapidamente perguntou sobre os designs enquanto tentava dar uma espiada. "O que é isso?" "Navio de linha classe Linde." "Oh, querida. Você está batizando um navio com meu nome." Linde ficou tão feliz que rapidamente agarrou Berengário e enfiou o rosto dele em seus seios de formato perfeito. A suavidade do sentimento deu vontade de dormir a Berengário, mas ele ainda tinha que dar os últimos retoques ao seu projeto. Para isso se obrigou a ficar acordado.
Ele estava muito cansado para expressar seus pensamentos corretamente. Então ele apenas acenou com a cabeça lentamente e soltou o som MHM. Vendo que seu homem estava tão cansado, Lindy imediatamente começou a fazer beicinho antes de arrastá-lo de seu assento. Ele estava acordado há muito tempo e não estava em condições de continuar trabalhando. Embora Berengar tentasse resistir, ele estava muito cansado para fazê-lo e, assim, viu-se rapidamente sendo arrastado para fora de seu escritório e em direção ao seu quarto, onde Lindy o repreendeu. Embora eu esteja feliz que você nomeou um navio tão magnífico depois de mim, estou mais furioso que você colocou sua saúde em risco. Você realmente precisava descansar um pouco. Você pode terminar o projeto mais tarde. Ela conhecia Berengário o suficiente para saber o que ele estava pensando naquele momento, e assim obrigou-o a dormir um pouco. Como tal, Lindy despiu-se, e Berengário deitou-se na cama com ele, antes de descansar a cabeça no colo nu dela enquanto ela se sentava na cama, com 3 almofadas de penas fofas. Berengário adormeceu com a sensação das coxas macias de Lindy e o suspiro de 2 montanhas pairando sobre sua cabeça. O último pensamento em sua mente antes de cair na inconsciência foi o seguinte: a vida é boa. Berengário dormiu um total de 21 horas e, quando acordou, estava na mesma posição em que havia adormecido, e Lindy olhava para ele com um sorriso caloroso. Ele não sabia quanto tempo havia dormido e assim perguntou casualmente depois de bocejar pesadamente e enxugar os olhos. Por quanto tempo eu fiquei fora? Lindy ponderou sobre isso por alguns momentos enquanto colocava um de seus dedos delicados em seus lábios deliciosos antes de sorrir e responder a ele. Cerca de 21 horas. Berengário ficou chocado com essa figura. Fazia tempo que não fazia uma sequência tão longa de ficar acordado, mas ficou mais chocado por acordar na mesma posição. Como tal, ele fez a segunda pergunta em sua mente: você ficou aqui o tempo todo? Ao ouvir isso, Lindy deu uma risadinha antes de acariciar os cabelos dourados de Berengário. Não, bobo, ao contrário de uma certa pessoa, eu não tenho o luxo de dormir por 21 horas seguidas. Voltei para a cama há cerca de 1 hora atrás. Ao ouvir isso, Berengário sorriu antes de encostar a cabeça nas coxas de Lindy. A sensação suave era muito melhor do que as pernas esbeltas de Adela, embora ele nunca dissesse isso na cara de Adela. Vendo que Berengário estava prestes a adormecer, Lindy decidiu revelar algumas notícias importantes para lhe chamar a atenção. A propósito, você pediu um construtor naval de Veneza. Ele chegou há cerca de 12 horas, dizendo que o conde do Tirol pediu sua presença. Eu disse a ele que você estava dormindo e que esperasse, mas ele está ficando um pouco impaciente. Ao ouvir isso, os olhos de Berengário se abriram imediatamente e ele começou a gemer. Hugo. Tudo bem, eu vou me levantar. Com isso dito, ele se levantou lentamente do colo de Lindy e saiu da cama onde Lindy o ajudou a se vestir. Depois de fazer isso, ela vestiu seu próprio traje. Agora que os dois estavam completamente de pé para o dia em que Berengário entrou em seu grande salão, onde o estaleiro conhecido como Vioazzopardi esperava impacientemente sua chegada. O homem andava a passos largos pela sala com uma carranca no rosto e, quando percebeu a chegada de Berengário, imediatamente começou a gritar com ele. Você tem ideia de quanto tempo eu estou esperando? Quem você pensa que é para me fazer esperar tanto tempo? O grande Vioazzopardi. Evil não era apenas um construtor naval, mas era um dos melhores de Veneza. No entanto, não era leal à cidade ou à sua república, ele simplesmente desejava construir os maiores navios e receber uma grande quantia para isso. Berengário havia seduzido o homem alegando que ele havia projetado um novo navio, um que era maior do que qualquer coisa que a República de Veneza tinha à sua disposição, e ofereceu muito ouro para o homem vir trabalhar para ele e construir sua frota no Adriático. Mas, vendo o homem tão visivelmente chateado, Berengário assumiu uma fachada graciosa e pediu desculpas profusamente ao homem. Minhas mais sinceras desculpas por atrasar nossa visita por tanto tempo. Passei um total de 3 dias e 3 noites garantindo que os esquemas do navio fossem perfeitos e, como tal, quando finalmente descansei um pouco, dormi por um longo tempo. Você deve estar cansado de suas viagens. Venha se juntar a mim na minha mesa de jantar e discutiremos os detalhes de nossa cooperação. Ouvir que ia ganhar uma refeição grátis por causa desse desastre diminuiu muito a ira de Evil, e assim ele aceitou o convite de Berengário. Seria bom ver que tipo de cozinha o homem de uma região atrasada como Tirol poderia lhe oferecer.
Assim os dois deixaram o grande salão e se dirigiram para a sala de jantar, onde teriam uma longa discussão sobre a possibilidade de construir uma grande marinha para Berengário nos próximos anos. Tirania de Aço capítulo 212 Reunião com o construtor naval. Os dois homens entraram no refeitório do Castelo de Berengário, onde rapidamente se sentaram para o café da manhã. Berengário pretendia exibir as artes culinárias de seu condado e, portanto, ordenou que uma variedade de pratos, tanto o café da manhã quanto o jantar, fossem trazidos à mesa. Como Evio era um italiano, Berengar sabia que ele provavelmente queria vinho, então ele trouxe um vinho fortificado que ele havia desenvolvido. Aproveitou a produção vinícola local como base e adicionou-lhe licor destilado. O homem instantaneamente sentiu o gosto do álcool e quase pulou de prazer. Era intenso, mas tinha um sabor excelente e era diferente de qualquer vinho que ele havia encontrado antes. Evil imediatamente perguntou sobre o vinho. O que é isso? Eu nunca bebi um vinho assim antes. Berengar riu levemente antes de explicar brevemente a origem do vinho. Ainda não tem um nome para isso, mas é uma especialidade que fazemos no sul do Tirol. Gosto do sabor. O homem imediatamente franziu a testa. Como conhecedor de vinhos, ele queria mais detalhes sobre sua produção, mas Berengar não estava disposto a compartilhar tais segredos. Em vez disso, ele usou como mais uma tentação para atrair o homem para o seu lado. Se você trabalha para mim, pode beber tanto quanto o seu coração desejar. Os olhos cor de âmbar de Evil brilharam quando ele ouviu isso, e ele começou a acariciar sua barba castanha. O homem tinha 30 e poucos anos e passara a vida construindo navios, como seus antepassados. Ele era excepcionalmente talentoso nisso. No entanto, seria preciso mais do que apenas um bom vinho para convencê-lo a trabalhar para Berengar, e assim ele imediatamente assumiu um comportamento astuto. Bah, será preciso mais do que um bom vinho para me convencer a trabalhar para você. Ao ouvir isso, Berengário apenas sorriu, especialmente ao ver a primeira rodada de pratos sendo trazida, ao responder ao homem com uma expressão presunçosa no rosto. Eu acho que você logo perceberá os benefícios de trabalhar para mim. Por enquanto, vamos aproveitar a refeição à nossa frente. Sobre a mesa havia um grupo de aperitivos, diferentes tipos de pães, queijos e travessas de linguiças para o homem comer, e que a cada mordida Berengário podia ver o brilho da excitação em seus olhos. Apesar de suas reservas iniciais, ele rapidamente começou a elogiar Berengário por sua hospitalidade. Para um bando de alemães, seu povo sabe cozinhar muito bem. Berengário riu ao ouvir isso e aceitou o elogio do homem. Bem, obrigado. Meus chefes trabalham duro todos os dias para fornecer as melhores refeições para mim, minha família e meus convidados. Essa cozinha está lentamente começando a se espalhar pelo resto da Áustria. Ao ouvir esta notícia, Evil começou a desejar cada vez mais trabalhar para Berengário, mas rapidamente pôs a preocupação no fundo da mente. Seria preciso mais do que bom vinho e comida para convencê-lo a trabalhar para um homem. Assim, ele rapidamente levantou a questão da compensação quando a próxima rodada de comida foi trazida. Embora eu admita que a comida e o vinho que você apresentou são de excelente qualidade, estou mais preocupado com duas coisas que determinarão se eu me estabelecerei ou não na Áustria e trabalharei para você. Compensação, mas mais importante, esses chamados navios de linha que você falou com tanta paixão em suas cartas. Vendo que o homem estava bastante impaciente em discutir negócios, Berengário decidiu que era melhor acabar logo com isso e começou a negociar com o homem. Berengar era ousado e precisava de um construtor naval competente que pudesse construir sua marinha por muitos anos. Como tal, ele fez uma oferta que quase fez os olhos do homem saltarem das órbitas. Vou dobrar o que os venezianos estão pagando a você e lhe dar um título nobre, com uma propriedade considerável em qualquer região da Áustria que você desejar. Quanto ao projeto do meu navio, quando terminarmos a refeição, mostrarei com prazer o que eu tenho trabalhado. Os venezianos estavam pagando ao homem uma grande soma, e Berengário sabia disso. Seus espiões se infiltraram na República Veneziana para descobrir essa informação. No entanto, com todos os seus empreendimentos atuais, e o novo que ele havia estabelecido recentemente, ele poderia arcar com essa despesa. Depois que todo o custo da construção de sua própria marinha seria uma figura astronômica, ele poderia muito bem pagar um alto preço por um subalterno competente. Claro, quando Ezio ouviu isso, ele quase engasgou com o pedaço de schnitzel que estava comendo.
Não só seria presenteado com uma grande soma de dinheiro, mas também um título nobre e uma propriedade. Esta era uma oferta boa demais para deixar passar. No entanto, mesmo isso não influenciou totalmente o homem. Mais importante, ele teria que olhar para os projetos de navios que Berengário havia preparado. Assim terminou rapidamente a refeição, a ponto de Berengário ainda ter metade do prato. No entanto, vendo como estavam impacientes para ver os desenhos de seus navios, Berengário suspirou antes de se levantar e enxugar a boca com o guardanapo. Depois de fazer isso, ele começou a transmitir seus pensamentos a Evil. Se você me seguir, eu ficaria mais do que feliz em mostrar o projeto que eu criei para a primeira e maior classe de navios que pretendo construir. Ouvir o termo maior aumentou as esperanças do homem. Se fosse alguma coisa maior do que os carracos que ele estava construindo, ele iria gostar muito de seu novo trabalho. Com isso, os dois homens saíram da sala de jantar e entraram no escritório de Berengário, onde ele mostrou a planta e viu. No momento em que o homem viu um navio tão monumental, ele zombou. No entanto, antes que pudesse expressar seus pensamentos de que Berengário estava fora de sua mente, ele mais uma vez olhou e notou que, chocantemente, tal navio poderia ser construído. Precisaria de um estaleiro enorme dedicado e levaria anos para ser construído, mas poderia ser feito. O navio foi intitulado SMS Linde. O SMS significava a grafia alemã de navio de Sua Majestade. O homem não podia acreditar em seus olhos e ficou parado e admirado por vários momentos, repassando cada detalhe do complexo conjunto de esquemas. Foi só depois de uma hora de intenso estudo que o homem largou as plantas e voltou sua atenção para Berengar, que estava olhando para ele com um sorriso presunçoso o tempo todo. Quando começamos? O sorriso de Berengário aumentou ao ouvir isso e começou a informar o homem do processo. Levará cerca de 1 ano para construir o estaleiro que tenho em mente. O primeiro desses estaleiros será construído em Trieste, outros seguirão em Polifilme, produzindo peças pré-fabricadas para que, uma vez concluídos os estaleiros, possamos usar imediatamente uma linha de montagem para construir os navios em um processo rápido. Ao ouvir isso, Evil ficou animado. Ele podia ver que os estaleiros de Berengário em breve seriam capazes de produzir muitos desses navios em rápida sucessão se ele planejasse dar frutos. Apesar de olhar apenas para o projeto de um navio e ouvir os planos de Berengário para o futuro, o homem era sábio o suficiente para saber que a Áustria se tornaria rapidamente a principal potência marítima do mundo dentro de uma década. A ideia de que ele seria o único a inaugurar uma mudança tão repentina na estrutura de poder do mundo causou arrepios na espinha do homem. Ele estava animado só de pensar nisso. Ele rapidamente estendeu a mão e disse a Berengário com uma expressão alegre no rosto: "Estou ansioso por isso. Vou me mudar para Trieste assim que puder e ajudar a supervisionar a construção dos estaleiros. Tenho certeza, sua visão para uma grande marinha austríaca se tornará realidade em apenas alguns anos." Ao ouvir isso, Berengário encheu-se de entusiasmo. Ele havia dado o primeiro passo para se estabelecer como uma grande potência naval. Ele já podia imaginar as vastas frotas de seu futuro império alemão dominando as principais rotas comerciais do mundo e destruindo qualquer inimigo tolo o suficiente para tentar bloquear seu caminho para a hegemonia mundial. Como tal, ele rapidamente agarrou a mão do homem e apertou-a fervorosamente com um sorriso igualmente alegre no rosto. Ele sabia que esta seria uma parceria lucrativa e estava feliz por ter outro subordinado capaz sob sua área de influência. Apesar de tomar uma decisão tão monumental em nome do Ducado da Áustria, Conrado ficou totalmente inconsciente de que Berengário pretendia construir uma frota enorme e desafiar os venezianos, genoveses e outras potências mediterrâneas pelo domínio marítimo. Se o menino soubesse, teria feito birra, acreditando que Berengário era tolo, pois como eles poderiam construir uma marinha poderosa o suficiente em um período tão curto para combater as principais potências navais do mundo. Felizmente para Berengar, ele foi esperto o suficiente para manter o jovem duque fora do circuito. Como regente da Áustria, ele tinha plena autoridade para promulgar essas leis enquanto Conrad permanecia criança. Felizmente para a Áustria, Conrad não tinha autoridade, ou então o menino sem dúvida os levaria à ruína. Tirania de Aço capítulo 213. Preso em uma gaiola ao longo das semanas desde a visita de Aretas, ele viajou pelo Mediterrâneo e voltou para Constantinopla. A certa altura, o homem foi atingido no mar Adriático devido a uma tempestade em andamento e, portanto, havia acabado de voltar com o primeiro carregamento de armas. No momento,
Aretas estava mais uma vez no palácio de Constantinopla, informando o imperador Vetranis sobre suas façanhas. Os dois se reuniram no pátio fora dos muros do palácio, onde caminharam pelos belos jardins da área. Sem o conhecimento dos dois indivíduos, a princesa Honoria estava por perto brincando com seu falcão de estimação. Ela estava presa dentro do palácio desde tenra idade, como um pássaro em sua gaiola. Seu único companheiro durante todo esse tempo foi seu falcão de estimação, que ela chamou de Heraclio em homenagem ao grande imperador. No momento, ela estava acariciando as penas da cabeça do majestoso pássaro enquanto a criatura empoleirava-se em seu antebraço. Um lindo sorriso se espalhou pelo rosto da jovem beleza enquanto ela brincava com seu animal de estimação. Ela começou a elogiar o pássaro. Ó Heraclio, você tem sido um bom amigo para mim todos esses anos. Apesar disso, nosso tempo juntos está cada vez mais perto de um fim injusto. Pois temo não poder levá-lo comigo para a França, onde estarei vendido ao príncipe herdeiro como se eu fosse mero gado. Só você se importa o suficiente para ouvir minhas queixas. O pássaro não era estúpido. Podia dizer que a linda garota que era sua mestra estava profundamente preocupada com algo importante. Como tal, aninhou a cabeça na dela em uma tentativa de confortá-la. Enquanto Honoria brincava com seu falcão, ela escutou uma conversa nas proximidades. Com mais nada acontecendo, ela decidiu espionar por curiosidade. Afinal, qualquer assunto que seu pai e um de seus maiores generais estivessem discutindo certamente conteria seu tédio esmagador. O imperador Vetranis sorria ao fazer a Aretas a pergunta que tanto desejava ouvir. Então me diga, bom Aretas, você conseguiu as armas do Ocidente? Com um sorriso animado, Aretas acenou com a cabeça e proclamou com confiança seu sucesso. Consegui fazê-lo, embora não sejam as mesmas armas com as quais as forças de Berengário estavam equipadas quando esmagaram os invasores bávaros. Ainda são muito mais avançadas do que qualquer outra coisa que exista no mundo conhecido. O imperador sorriu enquanto assentiu com aprovação antes de abordar o assunto em questão. Bom, vou colocar alguns homens para fazer a engenharia reversa dessas armas poderosas. No entanto, isso pode levar algum tempo para ser realizado. Então, até lá, quero que você adquira o máximo desses arquebuzes possível. A guerra no Egito depende disso. Aretas rapidamente inclinou a cabeça em respeito e respondeu ao pedido do imperador. Farei isso na primeira oportunidade. Honoria, que escutava por perto, começou a fazer beicinho. Ela inicialmente achou que essa conversa seria interessante, mas era apenas uma discussão sobre um mero comércio de armas. Quão impressionantes essas armas poderiam ser? Quando ela estava prestes a se levantar e ir embora, ela ouviu o assunto mudar para algo mais interessante. O imperador coçou a barba antes de fazer a pergunta em sua mente. Diga-me a verdade, Aretas, o que dizem sobre o conde Berengar é verdade? Ele é o verdadeiro poder por trás do ducado da Áustria. Aretas suspirou pesadamente antes de expressar sua opinião sobre o assunto. Sem dúvida, apesar de ter apenas 21 anos este ano, Berengar subiu da posição de filho de um humilde barão para o poder por trás do trono ducal da Áustria. Descrito como um fantoche de Berengário. Da última conversa que tive com Berengário, tenho a sensação de que ele pretende usurpar o cargo em breve e estabelecer-se como duque da Áustria. Honoria ficou instantaneamente intrigada com esta conversa. Ela nunca tinha ouvido falar desse conde Berengar, mas se o que os estrategos diziam era verdade, ele era um homem ambicioso e inteligente para poder ascender a uma posição tão proeminente apesar de sua origem humilde e idade jovem. Assim, ela ouviu atentamente a conversa, tentando ouvir cada palavra. O imperador respondeu às alegações de Aretas com um leve aceno de cabeça antes de expressar sua aprovação. Verdadeiramente um jovem talentoso. É uma pena que ele tenha feito inimigos na maior parte da Europa. A Igreja Católica o declarou herege por sua ideologia reformista, de uma maneira que se assemelha muito a de Janus. A situação na Boêmia tornou-se volátil, e agora a Áustria está seguindo seus passos sob a direção de Berengário. Temo que os católicos tentarão executá-lo. Você acha que Berengário tem poder para resistir a tal tentativa? Aretas pensou sobre o assunto por alguns momentos antes de finalmente dar sua resposta. Se ele continuar a expandir seu poder militar como tem feito. Sim. Mesmo que o Papa convoque uma nova cruzada contra ele e seus adeptos, ele esmagará qualquer exército que entrar em suas terras. As armas que ele nos vendeu são aterrorizantes,
E supostamente as armas de fogo emitidas para toda a sua infantaria são ainda mais impressionantes. Não é à toa que ele derrotou as forças bávaras em pouco mais de um mês. Eu não ficaria surpreso se Berengário usasse a resposta papal às suas ações como uma desculpa para anexar seus vizinhos e criar um novo reino localizado na Europa Central. Com alguns anos para consolidar o poder que conquistou sobre a Áustria, em breve ele terá um exército totalmente inigualável, e garanto que suas ambições não terminam na Áustria. Guarde minhas palavras, um dia Berengário será um rei. Ao ouvir estas palavras, Honoria ofegou. Depois de fazer isso, ela rapidamente cobriu a boca com medo de ser descoberta por seu pai. Ela não esperava que os infames estrategos de Ionia elogiassem tanto um estranho do ocidente. Principalmente porque até agora ela nunca tinha ouvido falar desse conde Berengar. No entanto, as palavras de Aretas rapidamente encheram a mente jovem de Honoria com imagens do jovem conde do Tirol como um conquistador heróico ao par de Trajano ou César. Honoria nunca conheceu Berengário, ela não tinha ideia de como ele era, nem sabia seu sobrenome. No entanto, apenas a partir desta conversa, uma imagem de Berengário se formou na cabeça de Honoria, e uma impressão duradoura foi construída. Finalmente, ela encontrou um homem poderoso e ambicioso para perseguir. Mesmo que ela já estivesse noiva do príncipe herdeiro da França, ela não tinha a intenção de se casar com um homem assim e preferia perseguir alguém como esse conde Berengário de quem acabara de ouvir falar. Se ao menos ela tivesse como contatá-lo, Honoria começou a ficar de mau humor quando percebeu que os pensamentos que ela tinha agora sobre perseguir Berengário eram uma impossibilidade. Enquanto ela estivesse presa no palácio, ela nunca seria capaz de conhecer o homem e ver se ele estava à altura do hipe. Como tal, ela rapidamente se sentou no banco próximo e mais uma vez começou a falar com Heráclio, seu falcão de estimação. A jovem bela suspirou pesadamente ao fazê-lo. Ó Heraclius, o que devo fazer? Não há como eu entrar em contato com esse Berengário, mas se eu não entrar em contato com ele, serei forçado a me casar com aquele idiota, Aubrey. Minha vida pode ficar pior? Heráclio olhou para Honoria com um olhar curioso antes de decolar no ar e voar para longe. O pássaro ficou com fome e assim saiu para caçar, deixando Honoria sozinha enquanto pensava nos problemas que enfrentava. Como tal, Honoria fez beicinho enquanto expressava os pensamentos em sua mente. Pássaro estúpido. Quanto a Aretas e ao imperador, continuaram a passear pelo jardim e a discutir vários assuntos. Há muito haviam passado do alcance da voz de Honoria. Assim, ela não podia mais escutar a discussão deles. Vetranis não sabia que sua filha ouvira sua conversa com Aretas e, ao fazê-lo, se apaixonou por esse Berengário do Ocidente. Pois se o fizesse, certamente tentaria acabar com tal fascinação antes que pudesse se transformar em paixão. A última coisa que ele precisava era de um escândalo sobre sua filha errante fugindo com o Duque do Oeste. Em vez disso, sua conversa com Aretas mudou do tópico de Berengário para a guerra com os egípcios. Com as novas armas adquiridas de Berengário, suas forças teriam que ser treinadas em seu uso. Aretas havia informado o imperador sobre a estratégia de pique e tiro que Berengário havia sugerido brevemente. Assim, os homens tiveram que projetar um novo conjunto de táticas para seus exércitos dominarem o sultanato mameluco. Com isso, eles esperavam recuperar os territórios muito perdidos do norte da África e incorporá-los ao seu poderoso império. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.